Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, por gentileza, tome seu assento. Mais uma vez eu gostaria de externar a minha alegria por estar com os irmãos aqui na Nova Inglaterra, por rever os meus queridos irmãos, e alegria especial nesta manhã em rever o pastor Valdir, uma alegria revê-lo. Nós tivemos o privilégio de ser presididos por ele ali na região sudeste dos Estados Unidos. Ele foi o nosso presidente regional e temos por ele um carinho muito grande. Estamos felizes em revê-lo. Rever os nossos companheiros do Ministério do Belém e os companheiros da nossa confradebe aqui na região da Nova Inglaterra, né? Glória a Deus. Os novos aqui que estão chegando recentemente para a Nova Inglaterra e aqueles que não são novos aqui, embora sejam jovens, né, como o pastor Helmut, por exemplo, né, e os velhinhos também, como o pastor Edson, né, que está lá, coitadinho, lá no fundo, está ali, né? Glória a Deus, pastor Edson sempre é a minha vítima. Não tem o meu malvado preferido, ele é a minha vítima preferida, então eu fico sempre mexendo com ele. Glória a Deus. O cantor não veio hoje? Eu quero pedir desculpas aos irmãos. Nós estávamos trabalhando com a mesa diretora e os nossos presidentes regionais em alguns assuntos da nossa convenção. Quando nós conseguimos estar nessas escolas bíblicas, nós aproveitamos o tempo para também resolver algumas coisas da convenção, ou seja, nós fazemos dessas reuniões também as reuniões da nossa mesa diretora com os nossos presidentes regionais. Isso é muito bom para nós adiantarmos o nosso trabalho, os nossos trabalhos, né? E nós tivemos a alegria de ter no início da nossa reunião hoje, pela manhã, o pastor Bernier e o pastor Naline. E o pastor Bernier veio nos trazer informação a respeito de um curso de mestrado em teologia. Na verdade, são várias áreas que cobre aquele trabalho que eles têm, pela escola Masters Builder e Vision International University, is that right? Vision International University. E nós ficamos bastante felizes pela explanação que ele nos fez e pela oportunidade de podermos estudar com pessoas que conhecem a palavra de Deus e podem nos ajudar a conhecer um pouquinho mais, para nós podermos servir melhor a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, obrigado, pastor Berner, por estar conosco nesta manhã, e eu quero pedir desculpas a ele 2 vezes. A primeira, por não estar aqui no tempo completo da sua mensagem. Nós estávamos terminando a nossa agenda, a pauta da nossa reunião. E a segunda, the second thing is, what am I going to do with your book now? Eu quero pedir desculpa pelo que eu vou fazer com o seu livro agora, né? Eu vou pregar o livro dele e eu acho que depois dessa escola bíblica ele vai dizer assim, meu Deus, o que esses caras fizeram com o meu livro, né? Yeah, he's probably going to say, oh my God, what these people did with my book. Aleluia. E, meus amados, eu quero agradecer, pastor Salmão, obrigado, pastor Paulo, agradecer, pastor Salmão, por nos permitir estar numa escola bíblica tão agradável e por realizarem esse trabalho tão bonito que os irmãos estão realizando aqui. A mim me coube o 8º capítulo do livro de Neemias. Esdras, nono. Eu falei nono, o que vocês entenderam? Eu não falei nono? Alguém entendeu errado, irmãos. Essas pessoas não prestam atenção. Deve ter sido o pastor João Luiz. O que os irmãos entenderam? 9, está vendo? Foi o capítulo 9. Capítulo 9, ele entendeu 8, né? E fala do arrependimento, a confissão, mas especialmente eles estão lembrando
das suas heranças. Eu creio que nós vamos conseguir trabalhar bem aqui. I hope so. Fui eu ou foi você? Can I? Ok, let's see. Fui eu ou foi você? Ok. Lembrando das nossas heranças. Capítulo 9 de Neemias, nós vamos ler o versículo de número 36, que diz assim a palavra de Deus. Estamos juntos? Amém? Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Amém. A situação que eles estavam naquele momento, e os irmãos se lembram, nós temos sido aqui ministrados por todos os preletores que passaram, que, aliás, Deus usou de maneira gloriosa para deleitar o nosso coração. O pastor Bernier acabou de falar sobre o capítulo 8, onde eles começam a ler a palavra de Deus. E se você fizer as contas dos dias aí, deu mais ou menos uns 20 e poucos dias lendo a palavra de Deus. Desde o começo, capítulo 8, versículo 1, 2, 3, você vai lá no versículo 5, versículo 7, vai discorrendo ali, eles estão lendo a palavra de Deus com o povo de Deus. Se nós quisermos ter algum impacto nas famílias, na sociedade, na vida das pessoas, nós precisamos comer palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Não há coisa alguma que transforme mais uma pessoa do que a palavra de Deus. Não é? O escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é uma espada aguda de 2 fios que penetra a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus penetra no nosso coração. Ela está lá misturada com as nossas convicções, com as nossas decisões importantes, com as nossas decisões conscientes, não é? É lá que está a palavra de Deus. Foi onde Davi disse, guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se a pessoa tem a palavra de Deus no coração. O que nós estamos vendo, irmãos, capítulo 8 e capítulo 9, é aquela mudança que agora o pastor acabou de pregar e disse, agora é o povo do livro. Eles eram o povo cativo. Eles eram o povo que estava fora, o povo que estava preso, era o povo que estava derrotado, era o povo que tinha a cidade destruída, não é? Agora é diferente. Eles passaram tanto tempo lendo Bíblia, ou lendo a palavra de Deus, lendo e comendo a lei do Senhor, a palavra de Deus, que eles estavam sendo conhecidos agora como o povo do livro. É o povo que gosta do livro, é o povo que quer o livro. Nós ouvimos aqui, já ontem, a explicação de que agora eles estavam passando de um para um outro estágio da sua vida. Nesse novo estágio agora, eles estavam, irmãos, vivendo um tempo totalmente novo. Agora, eles já estão aqui no 24º dia do mês, se ajuntando como? Com jejum, oração, pano de saco e traziam terra sobre si. Né? Primeira coisa que agora aconteceu quando eles leram a palavra de Deus, o que veio? Humilhação. Não é? Eles se humilharam diante do Senhor nosso Deus. A proposta do capítulo 9, irmãos, é uma reflexão, ou reflexões. Eu quero andar um pouquinho rápido para a gente não tomar muito tempo e não abusar do tempo. Na verdade, irmãos, a Bíblia sempre nos mostra os homens de Deus que se retiram à meditação. No capítulo 5, o salmista orou e disse, Senhor, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Eu vou clamar a ti noites inteiras. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu. Eu vou orar a ti com muito fervor. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação.
a meditação do meu coração. Eu elevo a ti a meditação do meu coração. Quando Isaac encontrou-se com Rebeca, quando Rebeca foi trazida a ele, ele estava no campo, fazendo o quê? Meditando. Meditando, elevando a nossa meditação ao Senhor nosso Deus. Tem hora que a gente tem que parar para meditar, para pensar. É diferente da reflexão, porque a meditação, irmãos, é um tempo com Deus, é um tempo separado que você para elevar a sua meditação, mas as nossas reflexões, elas nos levam à consideração, à análise, à mudança, não é? Nós refletimos, começamos a refletir, e quando nós começamos a refletir nas coisas, significa, nós começamos a considerar, deixa eu ver direitinho, deixa eu examinar, é um exame, a reflexão é um exame que nós estamos fazendo, que vai gerar uma mudança. O que o povo de Israel estava fazendo é, ok, chegamos aqui, vamos fazer uma reflexão em tudo que está acontecendo, em tudo que aconteceu, onde nós chegamos, para nós sabermos qual é a direção de Deus para o que vai ser depois. Qual é o próximo passo? Essa é uma das minhas frases preferidas. Eu gosto muito dessa frase, what is the next step? Né? Qual é o próximo passo? E agora? Ok, tá bom, tá, e agora? O que a gente faz? Olha, tem isso aqui, assim, 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 ótimo, ó, que bom, tem isso aí, ok. E agora, qual é o próximo passo? Como é que a gente começa a fazer isso aí? Como é que a gente chega lá? Vamos lá. Como é que a gente coloca isso em prática, não é verdade? A reflexão nos leva ao próximo passo, não é? Eles agora estavam precisando de uma mudança, era requerida uma mudança. E, com relação às pessoas, eles tinham 4 ingredientes de mudança. A primeira coisa que eles fizeram foi a avaliação. Para você mudar uma comunidade, para você mudar uma sociedade, para você mudar a história daquele povo, ou a história de qualquer povo, você, para ter uma mudança, e veja, às vezes as pessoas não querem mudança. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com o status quo, que ela fala, não mexe, porque está tudo bem. A igreja está bem. A igreja não precisa mais de nada, não precisa. Algumas igrejas, por exemplo, estão satisfeitas em não crescer. Estão satisfeitas com aquilo que estão tendo, elas estão definhando e não se dão conta disso. Não se apercebem disso, que foi o estágio anterior ao exílio. Foi o estágio antes da Babilônia, foi exatamente este. Eles estavam definhando e não estavam se dando conta de que eles estavam morrendo. Que já não era mais a mesma coisa. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos forçar a mudança. Nós precisamos ir diante de Deus para dizer, Senhor, alguma coisa tem que mudar aqui. Eu me lembrei da minha cunhada, esposa do meu irmão Paulo, a irmã Leia. Eu nunca esqueço disso, que um dia ela orou e disse, Deus, manda luta. Manda luta, Jesus. Mas, Léa, você está doida? Como é que você faz uma oração dessa? Ela falou, gente, está tudo bem demais. Não tem problema, está tudo muito bem, está bem demais. Alguma coisa tem que estar errada. A vida do crente sempre tem um desafio pela frente. Sempre tem alguma coisa para alcançar. Fala, o que o senhor está triste? O senhor está mal satisfeito comigo, Jesus? O que está acontecendo que não está acontecendo nada? Existem mudanças, existe um momento que a gente tem que forçar a mudança. E nós temos que entender, porque nós estamos mudando todo momento. Toda hora. Agora há pouco nós estávamos em reunião falando de estatuto. E tem gente que confunde o estatuto com a Bíblia. Tem gente que acha que o estatuto da convenção não pode mudar igual a Bíblia. Não é? Não, ele está muito longe da Bíblia. É uma letra morta, a letra do estatuto. Tanto que você tem que ficar abanando para poder pegar fogo, tem que ficar ali consertando o tempo todo. O estatuto está em constante mudança. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus transmite vida para a nossa vida. Glória a Deus, não é? Então, nós precisamos de mudanças. As células do nosso organismo estão mudando
todos os dias, agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, as nossas células estão sendo renovadas. Eu só não consigo entender isso quando eu olho no espelho, mas é verdade, está sendo renovada. Eu não sei se é renovação ou é o que é, mas ok. Nós precisamos de mudança. Então, para fazer a mudança, você precisa de uma análise do valor e da capacidade da comunidade, do valor e da capacidade das pessoas individualmente. Saber dar o valor devido às pessoas, o valor que as pessoas realmente têm. E medir a capacidade da pessoa para aquilo que Deus vai levá-la a fazer. Eu preciso fazer um parênteses aqui, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, Deus quer nos capacitar, e a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus, mas nós não buscamos capacitação. E depois queremos que Deus nos use em determinadas instâncias, em determinados lugares, onde nós não estamos preparados para estar. Eu tenho uma colocação acadêmica e muito erudita para isso, que eu não sei se os irmãos vão entender. Eu vou resumir isso numa frase. O camarada quer estar numa posição, mas ele não tem pescoço para aguentar o balaio na cabeça. Entendeu? Ou seja, ele quer estar num lugar que a sua capacidade não lhe dá sustentação. Capacidade, escute, intelectual e às vezes moral. Às vezes ele não tem caráter ou firmeza de caráter, composição de caráter suficiente para estar no lugar que ele gostaria de estar. E olha aqui, algumas pessoas têm chegado lá. O que acontece? Quando coloca o peso do balaio na cabeça, o pescoço quebra. E daí? Aí é vergonha para nós. É vergonha para nós, irmãos. É escândalo, é queda. Por quê? A pessoa estava numa posição, mas o caráter dela não dava a ela sustentação para estar naquele lugar. Analisar o valor e a capacitação da pessoa para estar naquele lugar devido. O segundo ponto é a interpretação da herança cultural. Como é que nós podemos interpretar e entender a herança cultural que nós temos? Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa identidade? Sem deixar de lembrar que nós estamos falando aqui do povo de Israel num tempo, aí por volta dos anos 400 e alguma coisa, dos anos 500 mais ou menos, não é isso, pastor Berner? 445, 450, por aí, quando eles retornaram do exílio, não é? Quando uma mudança cultural, a mudança das tradições, a cultura é feita pelas suas tradições. A mudança da tradição demorava décadas para acontecer. E hoje? Hoje basta uma mensagem, um texto no WhatsApp, e você muda uma tradição assim. Você reúne jovens num shopping center com a mudança total de comportamento, de tudo, assim. A mudança hoje da tradição, a mudança hoje da sociedade acontece de uma velocidade enorme. E você já tem dificuldade de identificar o quê? Cultura. E esse é o ponto. Qualquer lugar do mundo que você chega hoje, as coisas são mais ou menos iguais. Antigamente era tudo muito diferente. Você chegava num lugar, parecia que você estava em outro mundo. Um dia eu cheguei não sei aonde, fui fazer não sei o quê, irmão, o lugar estava lá não sei como. É um negócio... Agora eu quero ver você traduzir isso. Ou seja, as mudanças são muito rápidas hoje, de tal maneira que o mundo acaba virando uma aldeia global. Não é? Você chega nos lugares, é mais ou menos a mesma coisa. Pelo menos na maioria dos lugares. Tem McDonald's em tudo que é lugar. Mais ou menos o comportamento, ou o jeito das pessoas, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Não é? Antigamente não era assim. Não é verdade, pastor Cláudio? Eu tenho que perguntar para quem era de antigamente. Eu sei por informação. Não é? Antigamente, eu esqueci do pastor Edson. Antigamente não era assim. Não é? Antigamente não era assim. Eu me lembro quando meu pai viajava e ele chegava contando dos lugares. Eles se vestem assim, eles são assim, eles comem assim e tal. Hoje em dia o mundo é tudo mais ou menos igual. Como é que nós podemos, irmãos, escute como é importante essa lição para nós. Como é que nós podemos
sugar, tirar a nossa herança cultural. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa identidade? Não é? Eu creio que é esse o objetivo. Número 3, análise social da cultura. Fazer uma análise de como essa cultura se comporta socialmente, ou seja, como é que os princípios dessa cultura influenciam a vida da sociedade. Qual é a análise dessa cultura? Reconhecimento e, por último lugar, reconhecimento da culpa. Eram os ingredientes necessários para que houvesse a mudança. São ingredientes necessários para que haja mudança no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Primeiro ingrediente é valor e capacidade. Valor e capacidade. Da reconstrução dos muros, ou do muro, para a reconstrução da vida da comunidade. Irmãos, o livro de Neemias é o livro mais japonês da Bíblia, você sabe? É o tempo falando do no muro. No muro, no muro, no muro, né? Da reconstrução do muro para a reconstrução da vida da comunidade. Eu fiz umas anotações aqui, irmão, mas a letra está tão pequenininha que eu não estou enxergando. A comunidade, irmãos, precisava de uma reconstrução. Ela precisava de vida, porque a comunidade estava morta. A vida social, a vida da comunidade estava morta. Lembra? A cidade estava destruída. Os muros estavam quebrados, caídos. As portas estavam quebradas. Estavam queimadas. Não é? O povo que ficou lá era o povo mais pobre que havia na cidade. Ou seja, a vida da comunidade precisava ser restaurada. Já não havia mais ânimo, havia angústia, tristeza, amargura. Aqueles que antes eram um povo pujante, bonito, vibrante, uma cidade maravilhosa, agora é um povo definhado, um povo triste, um povo com complexo de inferioridade. E eu quero dizer a você que nós vivemos um tempo muito parecido com isso nas igrejas, na igreja de maneira geral e na nossa própria Assembleia de Deus, na nossa querida Assembleia de Deus. Nós chegamos em muitos lugares onde ontem era uma igreja linda, maravilhosa, pujante. Aqui mesmo nessa região nós tínhamos igrejas assim. Mas de repente aconteceu alguma coisa, essas igrejas começaram a definhar, foram morrendo, definhando, igrejas mortas. E agora eles têm necessidade não só de reconstruir a instituição, mas as vidas que estão lá. Igrejas que precisam da reconstrução da vida da própria igreja, onde as pessoas já não têm mais ânimo para continuar. Não é? E aí nós vemos que eles estavam celebrando, queriam celebrar aquilo que eles fizeram com as mãos, ou nós temos que celebrar aquilo que fizemos com as nossas mãos, porque isso nos ajuda a lembrar o quanto Deus tem feito pela nossa alma. Neemias começa com uma celebração. Não é? Ele fez a festa dos tabernáculos, tabernaculou. Não é? Os pastores já ensinaram aqui. Não é? O grande trabalho que eles fizeram com as suas próprias mãos, mas o trabalho ainda maior que isso causou no seu espírito, porque eles trabalharam. O coração deles ficou feliz, porque eles obedeceram à voz do Senhor nosso Deus. Eu estou me lembrando, irmãos, que quando eu vim para os Estados Unidos, é um produto aqui, eu já tinha vindo aqui muitas vezes nos Estados Unidos. Eu vinha visitar o pastor Jader. Eu tinha vindo muitas vezes aos Estados Unidos. Na verdade, no ano que eu mudei para os Estados Unidos, eu vim aqui naquele ano 8 vezes. Nada aqui era novidade para mim. Especialmente a vida dos brasileiros e as igrejas brasileiras. Eu já sabia tudo como era, do jeito que funcionava, onde estavam os problemas, eu já conhecia tudo. Já havia perdido também a ilusão do sonho americano. Na verdade, o nosso sonho de consumo, pastores da Assembleia de Deus do Brasil, o nosso Assemblean Way of Life, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Na verdade, o nosso sonho aqui sempre foi
ver aqui aquilo que Deus está fazendo no Brasil. O avivamento que Deus fez no Brasil, que nós vimos no Brasil, nós sempre tivemos a esperança de vê-lo aqui. Não é verdade? Então, quando eu cheguei aqui, eu já não tinha mais aquela ilusão. Mas o Senhor falou para mim que eu tinha que vir. Eu entendi que eu tinha que vir. E eu vim. Tomamos a decisão com a família e viemos. Quando eu cheguei aqui, irmãos, nos Estados Unidos, nos primeiros dias, antes que eu tivesse uma casa para morar, eu estava ainda hospedado no hotel, entrou uma alegria tão grande no meu coração, um gozo tão grande na minha alma, eu senti uma alegria tão grande, mas tão grande. Não era alegria porque eu estava morando nos Estados Unidos, eu já conhecia isso aqui. Eu já sabia o que era isso aqui, eu sabia que ia haver desafios diante de mim. Mas a alegria que estava no meu coração é porque eu estava obedecendo a voz do Senhor. Sem saber direito até quando eu ia ter salário, ou quanto salário eu ia ter, ou como é que eu ia viver, onde eu estava saindo de um envolvimento político, onde eu ia ser candidato, eu era suplente e eu possivelmente ia assumir a cadeira de deputado e tantas coisas, não é? Mas quando eu cheguei aqui, a alegria que invadiu meu coração foi muito maior do que qualquer alegria que eu poderia sentir no Brasil. Porque obedeceu à voz do Senhor. Essa era a alegria que estava no coração deles. Nós estamos celebrando a construção do muro. Nós conseguimos. Nós chegamos lá, gente. Glória a Deus. Nós muitas vezes não celebramos as nossas vitórias, não é verdade? Nós chegamos lá. Eu estou muito feliz nessa escola bíblica porque nós chegamos aqui. Nós estamos conseguindo realizar uma escola bíblica de obreiros. Ainda que nós não conheçamos a nossa herança cultural, de onde é que veio essa história de escola bíblica de obreiros? Onde foi que isso começou? Por que chama escola bíblica de obreiros? Não é verdade? É porque nós não tínhamos seminários bíblicos quando a Assembleia de Deus começou no Brasil. Os seminários bíblicos dos suecos eram as escolas bíblicas de obreiros, que eles tinham nas igrejas, e isso era que trazia formação para o obreiro. Era a escola bíblica de obreiro. Não é? E nós estamos aqui, ainda que tenhamos os nossos seminários hoje, mas mantivemos a tradição. Não é? Eles celebraram lembrando da grande herança de serem israelitas. Nós temos uma herança, gente, nós somos o povo de Israel, gente. Agora nós estamos de volta do cativeiro. Ei, nós somos o povo de Israel. Nós não somos babilônios, nós não somos egípcios, nós somos Israel. Nós somos o povo de Israel, não é? Desculpe, irmãos. Foi demais. Você pode voltar um minuto aí para mim, por favor? Ok. Qual é a nossa herança? Qual é a nossa identidade, irmãos? Vamos ficar um pouquinho. Qual é a nossa herança? A sua, a minha herança. Qual é a nossa herança? Qual é a herança do nosso povo, das nossas igrejas? A nossa herança é uma herança de origem que? O que é que eles estavam celebrando? A lei que eles tinham. As ordenanças de Deus para eles, as festas que eles tinham que realizar. Quando eles realizaram a festa dos tabernáculos, eles estavam há mais de 1000 anos sem realizar a festa dos tabernáculos, ou há cerca de 1000 anos. A Bíblia diz que desde Josué, eles não realizavam a festa dos tabernáculos. Passaram 1000 anos sem cumprir aquilo que Deus tinha mandado. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós temos uma herança, a nossa herança chama-se Assembleia de Deus. Nós somos a Assembleia de Deus. E nós não temos vergonha disso, pelo contrário, nós nos orgulhamos de ser a Assembleia de Deus. Se você colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, eu deixo de ficar gritando no ouvido deles e grito só no meu, e a minha voz não vai ficar ruim demais. Aí, melhorou para chuchu. Aí, o que acontece?
Nós, às vezes, achamos que a nossa herança é neopentecostal, então nós começamos a imitar modelos neopentecostais. Às vezes as pessoas acham que a nossa herança, agora ela pode ser mudada para outra. Não, meu irmão, nós somos a Assembleia de Deus, vamos celebrar a nossa herança. Nós somos a Assembleia de Deus. Vamos buscar a nossa herança. Qual é a nossa identidade? Você pode dizer que esse camarada é assembleiano, sem confundir com qualquer outro. Houve tempo que a Assembleia de Deus, a pessoa passava na rua, já sabia que era da Assembleia de Deus. Você negociava com a pessoa, já sabia que era da Assembleia de Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, não é? Opa, perdão, eu já avancei de novo. Eu queria que você observasse, apenas para observar essa ordem aqui. Volta naquela ordem para mim lá, que o negócio ficou na desordem agora. Posso? Aí. É que esse slide está passando automaticamente. Isso. Observem a ordem. Primeiro, eles adoraram a Deus. E depois, eles celebraram. Eles começaram glorificando o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Estávamos falando isso agora há pouco. Essa raça de educadores, irmãos, desculpe, nós estamos em família, não estamos? Posso falar à vontade, né? Não preciso das pompas e circunstâncias, né? Como o pastor estava falando aqui agora. Posso falar à vontade, como família? Essa raça miserável de educadores com mente maligna está ensinando os nossos filhos, desde a pré-escola, que o homem veio do macaco. Está ensinando que as amebas se juntaram lá, não é? E viraram o girino. E do girino virou o peixe, e do peixe ele abriu as barbatanas, criou asa, saiu voando, não é? E daí ele se transformou não sei no quê, e daí, afinal das contas, virou o macaco, e o macaco virou homem, né? E o homem vai virar o quê? Né? Tem gente achando que o homem pode virar outra coisa. Né? A única coisa que eles estão virando é ex-combatentes, não é verdade? Abandonaram a boa milícia, não é? Mas nós continuamos na boa milícia, graças a Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele disse, vai produzir, vai reproduzir, vai dar fruto segundo a sua espécie. Não vai ser outra coisa. Macaco não vai gerar gente, não é verdade? Você planta uma bananeira, não vai dar maçã, vai dar banana. Não é verdade? Segundo a sua espécie, cada um segundo a sua, eles podem mudar, eles podem misturar, e tal. Vai aparecer uma coisa diferente. Nem vai ser um, nem vai ser outro, vai ser uma coisa diferente. Pode querer transmudar, transgenicar, fazer o que for, não adianta, é aquilo que Deus fez, e na hora de dar fruto vai ter que ser ou uma coisa ou outra. Ou vai ser homem ou vai ser mulher. Mas não vai ser outra coisa. Não é verdade? Não vai nascer do jeito que eles estão querendo fazer. Não é? E eles não têm, escute, eles não têm a menor cerimônia para ensinar os nossos filhos, desde a pré-escola, as doutrinas erradas da evolução. Eles começam adorando a Deus e dizendo, Criador do céu e da terra. Tu, ó Deus Criador. A primeira vez que Deus aparece na sua palavra é criando, Deus Criador. Nós precisamos voltar à herança da nossa cultura e voltar aos nossos cultos domésticos, dentro da nossa casa e com os nossos filhos, levantar as nossas mãos e dizer, Deus Criador. Que os nossos filhos pequenininhos sejam criados ouvindo Deus Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Eles não têm vergonha de todo dia dizer que foi o macaco. Nós temos que ensinar a verdade para os nossos filhos todos os dias. Foi o Senhor nosso Deus quem criou os céus e a terra. Glória ao nome de Jesus. Adoraram e celebraram com muita alegria nos seus corações. A celebração que eles fizeram, irmãos, levou-os a uma reflexão. Eu acho que você não consegue ler aquilo, né? Reflexão sobre alguma coisa.
que é que eles estavam celebrando? Alguma coisa que eles construíram, que eles fizeram juntos. O resultado de um grande esforço, que era o quê? O muro. O muro. Eles tinham acabado de construir o muro, eles estavam celebrando. Nós fizemos isso juntos. Eu olho para alguns companheiros aqui, e eu me lembro que há quase 20 anos atrás, nos anos de 98, nós estávamos juntos, pela primeira vez. Eu conheci o pastor João Luiz de França lá em Springfield, Missouri, quando nós fomos nos reunir com o pastor Thomas Trask. Foi a primeira vez que eu vi um alagoano enferrujado. Perdão. Foi a primeira vez que eu vi o pastor João Luiz, né? E foi uma alegria para o meu coração conhecê-lo. E outros companheiros, né? Pastor Carlos Acarquim, né? Pastor Carlos Goulart. Conheci em Atlanta, pegamos o pastor Carlos e fomos para Springfield. Eles já estavam aqui, mas eu não os conhecia. Era a formação do Conselho Distrital de Língua Portuguesa. E eu olho, irmãos, 20 anos depois, nós estamos aqui e temos muito para celebrar. As nossas mãos foram impostas sobre homens de Deus para consagrá-los ao santo ministério. Congregações foram abertas, vidas aceitaram a Jesus como Salvador. Aqui no nosso meio tem pastores que aceitaram a Jesus nas nossas congregações, foram discipulados por nós. Seus filhos nasceram ali na nossa igreja, foram consagrados ao ministério por nós. Nós temos muito que celebrar. Até aqui nos ajudou Jeová, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós chegamos até aqui. Quando nós começamos, a primeira reunião que nós fizemos foi nessa igreja aqui. E nós tínhamos um número muito menor das pessoas que estão aqui hoje. Mas nós começamos com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. Nós não começamos com a espada, nós não começamos brigando, nem guerreando contra os nossos irmãos. Nós começamos com a lei do Senhor. É claro que a gente tinha que ter a lei numa mão, não é verdade? E a espada na outra, né? Porque, na verdade, havia muita guerra também naquele tempo. A verdade é essa, né? Bem, mas esta celebração que leva a refletir uma reflexão de alguma coisa, nos leva ao próximo passo. E nós precisamos ter discernimento. E agora? Ok, chegamos até aqui, mas nós não vamos viver disso aqui. Qual é o próximo passo? Você chegou até aqui? Glória a Deus. Não é? Alguém mencionou ontem o versículo, né, que Paulo falou, olha, toda essa leve, momentânea tribulação pela qual nós estamos passando, ela vai produzir em nós um peso eterno de glória. Né? João disse, e nós vimos, recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Né? Ou seja, é uma coisa que vai continuando. Chegamos até aqui, passou a tribulação, alcançamos vitória, peso de glória. Glória tem peso, hein? Não é fácil carregar o peso da glória. E eu vou dizer uma coisa para você. É mais fácil você lidar com o fracasso do que com o sucesso. É mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso. É mais fácil você lidar com a cruz do que com a glória. Porque quando você está carregando a sua cruz, você está ali envolvido na sua cruz. Quando você está com peso de glória, geralmente a glória não é sua. A glória é dele. Por isso que ela pesa. As pessoas olham para você quando você tem peso de glória. Você está arrastando aquele peso de glória, as pessoas esperam mais de você. A expectativa é maior a seu respeito. Todo mundo acha que você está numa outra dimensão e que você vai agir de maneira fora da caixa, de maneira exemplar, de maneira diferente, o peso da glória. Ok, o discernimento do que vai ser agora. Qual é o próximo passo? Para onde nós vamos agora? E eu pergunto para você, não é? Nós temos o que celebrar? Nós chegamos aqui, qual é o próximo passo? Não é? Você percebeu que nós fazemos muito mais festas do que celebramos?
Tem muita igreja fazendo festa quando deveria estar trabalhando no muro. Tem muita gente que está fazendo festa quando deveria estar trabalhando no muro. Celebrar o quê, gente? O nosso calendário está dizendo é o aniversário da igreja. O nosso calendário está dizendo é congresso da mocidade. Nós nos preocupamos tanto com a agenda da nossa igreja e nos esquecemos das almas perdidas. Esquecemos do muro. Você está celebrando uma nova congregação? Você está celebrando um novo grupo de família cristã que você abriu? Um novo grupo familiar? Você está celebrando quantas pessoas você batizou ou vai batizar? Ou as pessoas que estão sendo discipuladas para o batismo? É isso que você está celebrando? Se você está celebrando isso, I commend you. Eu aplaudo você. Eu parabenizo você. Mas muitas vezes nós estamos fazendo festa. Vamos fazer festa. O fulano de tal vem pregar. O fulano de tal vem cantar. Celebrando o quê? A igreja diminuiu. A finança está no vermelho. A dificuldade está batendo na nossa porta. E nós estamos celebrando lá, fazendo festa. Nós precisamos celebrar mais do que fazer festa, irmãos. Porque quando nós celebramos, nós estamos olhando para Deus. Quando nós fazemos festas, nós estamos olhando para nós. É o pregador que eu quero, é o cantor que eu gosto, é a festa que eu quero fazer, é aquilo que nós vamos fazer, é o movimento. E na triste ilusão de que isso vai trazer gente para a igreja. O que traz gente para a igreja é o muro. Vamos cercar a nossa cidade com o muro. É a palavra de Deus. Quando os muros estiverem construídos, as pessoas virão se abrigar dentro dos nossos muros, mas precisa ter muro, precisa ter palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós fazemos assim, irmãos, nós podemos celebrar. E aí, a celebração legitima o nosso regozijo. Nós estamos alegres. Aí você vai celebrar alguma coisa que você conseguiu fazer. Aí vai dizer, ele tem razão de estar se regozijando. Ele tem razão de estar feliz, porque conseguiu isso, porque conseguiu chegar lá, não é? Legitima a gente felicitar uns aos outros. Parabéns, olha o que o Senhor falou, olha, comam, levam porções para os que não têm nada, olha, distribuam aí. Lembra quando foi com a rainha Esther? Hoje é dia de festa, celebre, leve presente, dê presente, né? Tem gente que fala assim, esse negócio de presente no Natal é só comércio, não é Bíblia. É Bíblia, está aqui, ó, leve presente, dê presente, não é? Quando você está celebrando, quando você está feliz, você dá presente. Quando a gente recebe, quando a gente faz o nosso aniversário, quando a gente completa anos de vida, a gente recebe presente, não é verdade? Então, 70, já? Ui. Então, mas você recebe presente, não é verdade? E você fica feliz. Mas é assim, a Bíblia ensina que quando eles estavam celebrando, davam presentes aqui. O Senhor falou, leva para quem não tem nada, faz comida, celebra, vocês estão celebrando, se cumprimentem, olha, você trabalhou naquele pedaço do muro, parabéns, que bom, e você conseguiu isso, e você chegou ali. Quando nós nos reunimos nas nossas escolas bíblicas, é um dizendo assim, olha, eu vou ter batismo amanhã, eu vou ter Santa Ceia, hoje eu tive batismo no mês passado, hoje olha, nós abrimos uma nova congregação, nós estamos celebrando no Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos o que celebrar, a nossa alegria é legítima. As nossas festas às vezes são ilegítimas e a nossa alegria não é legítima. Vitória sem luta, alguém disse. Vitória sem luta é triunfo sem glória. Se você não alcançou nada, você não tem o que celebrar. Você não tem o que festejar. Não é verdade? Glória a Deus. Vamos para frente. A necessidade agora, através da adoração, irmãos, é natural reconhecer na celebração a fonte. Você começa a adorar a Deus e você começa a celebrar e você fala, olha, eu estou celebrando, estou alegre, estou adorando a Deus por causa de alguma coisa que eu fiz. O recurso é a celebração da força, do potencial comum para começar a entrar com Deus no futuro. Nós estamos nos movendo, diga amém. Nós não estamos parados, nós não estamos andando para trás, nós somos a Assembleia de Deus.
Nós temos uma origem, nós temos uma herança cultural, nós estamos avançando em nome de Jesus. A igreja está crescendo. Pastor, está crescendo talvez lá na Flórida, aqui está tão difícil, está crescendo tão devagar. Meu irmão, infelizmente, a nossa nação agora não é aquela nação lá do Brasil, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, onde nos nossos cultos 20, 30, 40 pessoas aceitavam a Jesus como Salvador. Nós estamos em outro lugar. Aqui o crescimento é muito mais devagar. Aqui, quando você vai abrir uma congregação, você fala, mas eu acho que daqui uns 6 meses, 1 ano, ela já é autossuficiente, já está se mantendo. Que nada. Às vezes passa ano, passa outro ano e o 3º ano e ainda não é autossuficiente, não aguenta nem se manter, não aguenta nem pagar o aluguel. É diferente, mas nós estamos crescendo. Se você já conseguiu atravessar o 1º ano e ainda está lá, glória ao nome de Jesus, celebre! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós estamos nos movendo, é o potencial comum para entrarmos no futuro com Deus. A igreja semanalmente celebra as suas vitórias, as suas conquistas, nem que apenas uma semana que nós conseguimos terminar. Infelizmente o povo lá fora não tem o que celebrar. A comunidade lá fora não tem o que celebrar. Mas a celebração apenas não é suficiente, irmãos, para a gente trazer transformação na comunidade, na cidade que nós estamos, na igreja. Nós precisamos reconhecer que o próximo passo para que a comunidade possa crescer é que a comunidade precisa ser transformada no seu interior. Qual é o próximo passo? Transformação interior. Irmão, transformação exterior é fácil. Você pega a pessoa lá na favela, na comunidade, e dá um banho de shopping nela, dá um banho de loja, faz um make-up na cara dela, pronto, está transformada. Uau! A televisão mostra isso, né? A pessoa, uau, fica transformada. As artistas de televisão estão sorrindo diante das câmeras, né? Muito bem vestidas ou talvez totalmente despidas, né? Estão lá diante das telas da televisão, rindo, brincando. Você olha e fala, parece a pessoa mais feliz do mundo. Só que eles não contam que para sair diante das câmeras sorrindo, eles tiveram que cheirar cocaína nos bastidores. Só Deus sabe a miséria que eles vivem. E as centenas de milhares de dólares que eles gastam no divã de um psicanalista toda semana para tentar se livrar da miséria emocional que eles têm. Você e eu não. Desde ontem eu estou aqui com vontade de chorar aqui, ó, sentindo a presença de Deus, o gozo da alma, a alegria do céu. É a alegria que não se compara à alegria da droga, nem do álcool, nem do dinheiro, nem da posição, nem de nada disso. É a comunhão do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam de transformação interior. Você pode fazer festa na igreja, você pode comprar equipamento para a igreja, você pode mudar a cara da igreja, você pode mudar a disposição do mobiliário da igreja. Nada disso vai mudar o interior das pessoas. Você pode fazer programas novos para a igreja, nós vamos evangelizar, ou nós vamos fazer uma festa, ou vai fazer isso, não adianta, se não houver mudança interior, se não houver uma conversão genuína, se esse povo não começar como começou no capítulo 9, então eles se reuniram com jejum e com pano de saco e traziam sobre si, e a geração de Israel se apartou dos estranhos. Olha aqui, a primeira coisa que aconteceu depois que eles leram a lei, depois que eles comeram a palavra, que eles tabernacularam, que eles estiveram juntos, que eles passaram um tempo lendo, meditando, aprendendo a palavra de Deus. O que é que acontece? A palavra de Deus gera algo no nosso interior. A palavra de Deus vai muito mais do que no nosso ouvido e na nossa mente. Ela vai no nosso coração, ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela começa a prover agora uma transformação interior. A transformação interior, a primeira coisa que acontece quando vem um reavivamento. Não existe reavivamento. Estude a história dos avivamentos. Não existe um avivamento em que não houve o impacto da palavra de Deus. E o que foi que o impacto da palavra de Deus gerou? Em primeiro lugar, arrependimento. Você já tinha esquecido dessa palavra, né? Arrependimento. E a pessoa sente dor na alma porque fez alguma coisa que sabe que desagrada a Deus.
O crente que é crente de verdade, ele se arrepende todos os dias. Todos os dias eu digo: Deus, me perdoa, Senhor. As minhas fraquezas, as minhas faltas, se eu pequei, se eu cometi iniquidade, me perdoa, meu Deus. Quando eu vou diante de um Deus santo, como é que você sabe que o seu Deus é santo? Quando eu olho para a palavra dele, eu começo a ver a ele, eu começo a ver a glória dele, e a palavra de Deus diz que ele é um fogo consumidor. Não é? Eu estava comentando com o pastor Jacimar, quando a gente estava vindo para cá, quando nós estávamos indo, ele é um fogo consumidor. A metáfora que o homem de Deus usou, a metáfora que ele usou para descrever a Deus como um fogo consumidor. Deus não é fogo, fogo é fogo. Mas foi o que ele mais pôde aproximar, que ele pôde comparar como um fogo consumidor, que consome tudo isso. Se o homem chega na qualidade de pecador diante de Deus, ele é consumido, na hora. Aí quando nós tomamos um banho de arrependimento, quando nos cobrimos de saco com terra na cabeça, quando nós nos dobramos diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de nós, é porque começou uma transformação interior, é porque algo novo começou a acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, no nome de Jesus, sem medo de errar, nós estamos precisando de um avivamento. Nós estamos precisando que a palavra de Deus de novo impacte a vida das pessoas. Nós não podemos ter as nossas festas impactando as pessoas. Nós não podemos ter as nossas gravatas de marca impactando as pessoas. Nós não podemos ter os nossos carrões impactando as pessoas e dando a elas a vontade de ser pastor. Porque se você for ser pastor, você vai ser uma pessoa exposta socialmente e vai ser uma pessoa rica, você vai ter um carrão, você vai ter uma posição. Nós precisamos que a palavra de Deus impacte as pessoas, que mude o coração das pessoas, que elas entendam que Deus é santo, que Deus é Deus, e Ele é Senhor acima do céu e da terra, e que Deus, o nosso Deus, requer santidade da nossa vida. Glorificado e engrandecido é o nome de Jesus. Acabou o tempo. Aleluia. Segundo ingrediente, a herança cultural. Vamos analisar a herança cultural. 9:1, está lá. Primeira coisa, humilhação. Segunda coisa, adoração. Levantai-vos depois de se humilhar e se jogar no chão. Agora levanta, vem cá. Te levanta, te levanta, te levanta e começa a bendizer ao Senhor nosso Deus. Aleluia, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Adorar a Deus. Pastor, olhe para mim, por favor. Me dê um minutinho da sua atenção, por favor. Não converse agora. Não se mexa, por favor. Não respire. Só 5 minutos sem respirar. Olha aqui. Você e eu fomos constituídos pelo Senhor para levar o povo de Deus a adorar o nome de Jesus. Os nossos cultos são cultos de celebração da nossa fé e de adoração ao Senhor nosso Deus. Celebração das nossas vitórias. Não se preocupe de alguém falar: ah, mas você está querendo esquentar o culto. Não tem nada a ver com esquentar culto. A primeira coisa que eu faço quando eu abro o culto lá na nossa congregação é lembrar aos irmãos o que o sangue de Jesus fez por nós. O valor do sangue de Jesus na nossa vida. Jesus derramou o seu sangue e eu fiquei livre do mundo e do mundanismo. Jesus derramou o seu sangue e eu estou liberto do mal. Jesus derramou o seu sangue e eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso até pecar, mas eu não sou mais escravo dele. Eu estou livre do pecado, a cadeia foi quebrada, a porta foi aberta, o laço foi cortado. Eu estou livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Sangue de Jesus me comprou. O sangue de Jesus me livrou de toda a maldição da lei. Alguém fala: mas é só a maldição da lei. Oh, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Vai lá ver a maldição da lei. Será que tem alguma maldição que não está ali? Se tiver alguma maldição que não está ali, é porque alguém criou. Ou então porque você ainda não teve o discernimento de entender que ela está lá. Alguém fala assim: mas a Bíblia tem muita coisa que a Bíblia não tem. O quê, irmão? Televisão. Tem televisão na Bíblia?
Eu sei que tem Bíblia na televisão, mas tem televisão na Bíblia? Também. Não é? Não, não tem. Mas tem a orientação da palavra de Deus para usar a televisão, para usar a internet, para usar qualquer coisa na nossa vida e para estar em qualquer lugar. Tem a orientação de Deus para nós, para a nossa vida, para a nossa conduta, para nós sabermos como nós podemos nos mover. Nós precisamos ensinar o povo de Deus, olha, o sangue de Jesus me libertou de toda maldição. Toda maldição. Eu não sou uma pessoa amaldiçoada, eu sou uma pessoa abençoada. Pense numa pessoa abençoada. Tem muita gente aqui que olha para a palavra de Deus e se considera, eu sou o templo do Espírito Santo. O Glauder e eu já estamos virando catedral do Espírito Santo. Não é? Graças a Deus. E uma catedral cheia, né? Nós somos abençoados. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Todos bem vestidos. Pode ser que nós estamos aqui, algum assim um pouquinho meio ruim de saúde, mas nós estamos aqui. Você não está na UTI, você está aqui glorificando o nome de Jesus. Você não está na cadeia, você está aqui glorificando o nome de Jesus. Você é abençoado, dê glória a Deus em nome de Jesus. Eu lembro aos irmãos que a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o sangue de Jesus é Ele quem nos cura as feridas e sara as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por causa do sangue de Jesus derramado por mim na cruz do Calvário, eu pude receber o Espírito de Deus em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Por causa do sangue de Jesus, eu tenho vida eterna. Você já pensou em começar o culto falando isso para a igreja? Quem estava preocupado com a dívida, quem estava preocupado com o problema, quem estava preocupado, já vai apagando, o sangue de Jesus já vai lavando, vai lavando, vai lavando. A pessoa já começa adorando o nome de Jesus. E eu chamo os irmãos e digo, adore a Deus. Não pense que eu estou querendo esquentar o culto. Quem esquenta o culto é o Espírito de Deus. Eu estou querendo simplesmente trazer você à consciência de. O pastor citou Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, eu estou pedindo para vocês, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Não é emocional, é racional. É o vosso culto racional. Quando eu falo para as pessoas, adore a Deus, dê glória a Deus, levante a sua mão, exalte ao Senhor. Pastor, que negócio é esse? Onde é que está isso na Bíblia? Vai ler Bíblia, crente, pelo amor de Deus. Salmo 134, versículo 2, é um dos meus preferidos. Levantai a vossa mão no santuário e exaltai ao Senhor. Levante a sua mão e exalte a Deus. Chame a igreja para adorar, traga a igreja para adorar, puxe a igreja para adorar. Quando você está arrastando a igreja para adoração, você está estirando o foco de você, do seu ministério, da sua pessoa, da sua, talvez às vezes até a sua falsa santidade, ou a sua modernagem, sei lá o que, mas o foco vai para Jesus, é o Senhor Jesus, a adoração é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, é para o Senhor Jesus Cristo. Olha a ordem dos líderes, levantai-vos e bendizei ao Senhor. Fique de pé e adore a Deus. Fique de pé e glorifique o nome de Jesus. Eu posso avançar mais 5 minutos, pastor? Obrigado. Peguei pela palavra, 10 com 15 são 25. Versículo de número 7. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abrão, né? E puseste por nome Abraão, memória. Tu és o Deus do nosso pai. Tu és o Deus dos nossos pais. Qual é a memória mais antiga que você tem de uma referência pastoral? Qual é a memória mais antiga que você tem de uma referência pastoral? Quando fala num líder, numa referência pastoral, a primeira pessoa que vem à minha mente é o pastor Cícero Canuto de Lima. Eu passei a minha infância e adolescência com o pastor Cícero como um modelo para a minha vida. Meu pai apontava para ele. O ministério apontava para ele. Todo mundo apontava para ele e dizia, é o nosso pastor, é o nosso líder, é aquele a quem Deus chamou.
é a nossa referência. Nós estamos lembrando da nossa herança, irmãos. Essa é a nossa herança, pastor Jader. É a nossa herança. Eu não sei de quem você se lembra. Talvez do pastor José Amaro, não é? Eu não sei de quem você se lembra. E eles se lembraram dos seus pais. Tu és o Senhor, o Deus que elegeu Abraão, mudou o nome dele. Abraão mudou o nome dele para Abraão. Nós temos uma memória, irmãos. Nós não somos um povo que apareceu do nada ontem. Camarada que coloca um joelho só no chão e fica lá em pose de atirador, né, de caçador, ali, e põe a mão na própria cabeça e fala: eu se consagro apóstolo. Aí olha para a mulher e fala: e tu agora é bispa. Eu sou o apóstolo e ela é a profeta. Toda a igreja tem que ter um apóstolo e um profeta. Tem misericórdia, Jesus, né? Nós temos memória de homens que não aceitavam que se fizesse menção errada de um versículo da palavra de Deus. A Bíblia não diz assim, eles diziam, não é? Reconhecimento das obras de Deus, versículos 9 e 10. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. O Senhor nos visitou, nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez pelos nossos pais, como nos tirou do Egito com mão poderosa. Irmãos, meu pai chegou em São Paulo e foi trabalhar numa loja de tecidos. Ele tinha 19 para 20 anos de idade. Só tinha o meu irmão mais velho, o Wellington Júnior, que nasceu lá no Ceará. E ele foi para São Paulo. E na hora do almoço ele dava uma volta no quarteirão. E voltava. E o patrão dizia: mas já? Ele falou: já. Porque ele não tinha dinheiro para comer. Então ele só dava uma volta no quarteirão. Né? Mas depois ele prosperou. Deus abençoou. Ele virou marreteiro. Você sabe o que é marreteiro? Marreteiro é uma pessoa, é um pré-feirante. O marreteiro é aquele que coloca um lenço no chão e coloca as mercadorias em cima e vende, porque não tem dinheiro para fazer uma barraca. Mas Deus abençoou. Não passou muito tempo, ele já tinha barraca. E dali outra barraca, e loja, e Deus abençoou e prosperou. E nós olhamos para aquilo que Deus fez. Olhamos para a nossa família, para a nossa igreja. Quando nós começamos a nossa igreja lá na Flórida, o pastor Jader começou, com 3, 4, 5 pessoas. O único hispano que tinha era a irmã Edna, que era brasileira. Não é? Mas ela trazia os hispanos, mas ela era mais difícil de pastorear do que os hispanos, que eram novos convertidos. Mas era uma evangelista de mão cheia, uma mulher que trazia gente para Jesus, trazia muita gente para Jesus. Não é? Era uma pessoa assim, nos lembrando, reconhecendo aquilo que o Senhor Deus fez. Reconheça aquilo que Deus fez. Olha onde você está. E reconheça o que Deus fez. Não é? E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus e disseste juízos retos e leis, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Agora nós estamos olhando para os mandamentos, estava olhando para os mandamentos do Senhor. Olha a reestruturação de uma comunidade, a reestruturação da igreja, lembrar que Deus nos deu leis retas, que Deus nos deu uma organização de pessoas que andam direito, Deus nos chamou para ser íntegros. Crente é referência na sociedade, é gente que a palavra pode se confiar, é gente que compra e paga, é gente que quando fala, cumpre aquilo que promete. Crente é referência de integridade. Eu escute, pastor é referência de quem fala a verdade. Tem gente, irmão, que às vezes, eu até peço perdão a Deus, eu conheci uma pessoa que é tão mentirosa, que eu acho que no fundo ela até acredita nas mentiras que ela fala. Mas é tão engraçada aquela pessoa ser tão mentirosa. Um dia eu fui comer um churrasco na casa daquela pessoa. Não é gaúcho, não. Não vou falar de onde ele é, não, mas não é gaúcho, não. E aí,
ele começou a mentir. E eu comecei a achar graça. Aí comecei a dar corda nele. Quanto mais corda eu dava, mais ele mentia. Quanto mais corda eu dava, quando eu saí de lá, eu me sentia acusado. Foi Jesus, eu fiz o homem mentir. Ele já estava mentindo, eu fiz ele mentir mais ainda. Eu pequei também, porque eu fiz o homem mentir, né? Eu fiquei dando corda nele para ele mentir mais ainda, né? Escute, pastor, tem gente que sobe no púlpito e a gente fala, vai lá, olha lá vem. Às vezes tem mensagem gravada dele e a gente quer ouvir, porque conta tanta mentira que a gente acha engraçado. A gente acha engraçado às vezes, não é? E é por isso, irmãos, que hoje a palavra de Deus está tão banalizada nos YouTubes da vida. As pessoas fazem piada com Deus, com as coisas de Deus, profetizando, até que não é crente, não é? Fazendo piada e manda os vídeos, e você está morrendo de dar risada com isso. Joga isso fora, não aceite vídeo que esteja brincando com as coisas de Deus. Não aceite isso não é engraçado. Está mexendo com coisa santa, não aceite isso em nome de Jesus. Não receba isso, não queira isso. A nossa referência é de mandamentos justos, é de juízos verdadeiros. A nossa referência é de uma coisa séria, santa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso referencial. Vamos voltar àquilo que nós éramos em nome de Jesus. Também lhes deste reinos e povos e repartistes e porções, ou seja, aqui ele está organizando o crescimento do Estado e da comunidade. Multiplicaste os filhos, como se vê as estrelas dos céus, trouxeste a terra que tinha dito seus pais, que entrariam para a possuírem. Agora ele chega num ponto que ele diz, e nós estávamos vivendo bem, estávamos desfrutando do fruto da terra, nós estávamos passando bem, estava tudo numa boa, não é? E aí eles começaram a recitar as suas vitórias. As vitórias passadas, o que fez deles uma nação grande e poderosa no passado. Eles começaram a recitar na lei aquilo que Deus havia feito. E qual é a importância disso, irmãos? Em primeiro lugar, lembrava a eles a sua extraordinária origem, seu passado ilustre. Olha de onde a gente vem, irmãos. Quem foi Cícero Canuto Lima? Quem é o pastor José Wellington? Não é? Que até os inimigos dele respeitam. Não é verdade? Quem são estes homens? De onde nós saímos? Não é verdade? Os nossos pais, aquele que você lembra, não é? Aqueles que começaram, isso fazia lembrar de coisas extraordinárias da sua origem. Em segundo lugar, lembrava a eles que houve altos e baixos, mas os seus antecessores, eles venceram obstáculos que eram ainda maiores do que esse. Escute bem. Você se lembra do Salmo 175, eu acho que é? 126, se não me engano. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando o Senhor trouxe aqueles que estavam no cativeiro, nós estávamos como os que sonham. A nossa língua se encheu de riso, a nossa boca se encheu de cântico ao Senhor, né? Estavam cantando ao Senhor, estavam felizes, porque eles estavam voltando da Babilônia para Israel, para Jerusalém, glória a Deus, mas cantando por quê? Celebrando por quê? Sonhando com quê? Uma terra destruída, os muros quebrados, as portas queimadas, eles estavam sonhando com quê? Mas eles tinham uma origem, eles tinham uma identidade. Quando eles começam a lembrar do que Deus já fez, eles começam a lembrar que eles também podem fazer de novo. Nós podemos fazer de novo. O que você está vendo aí é uma igreja destruída pelo furacão Matthew que passou lá no Haiti recentemente, no ano passado. Essa igreja era linda e nós temos as fotos dela quando estava em pé. O pastor dessa igreja chama-se Genoir. O pastor Genoir está com essa igreja destruída, mas nós vamos construí-la de novo. Nós podemos fazer de novo. O furacão passou, a luta passou, a guerra passou. Nós estávamos achando que os nossos irmãos eram até os nossos inimigos. A pessoa que não fazia parte do nosso ministério, quem não era da nossa convenção, estava no fundo do inferno. Era uma pessoa que era contra Deus e contra nós. Hoje é diferente. Nós estamos vendo que está no
tempo de nós nos unirmos no Senhor Jesus Cristo, de jogarmos de lado as nossas fronteiras e jogarmos cinza sobre a nossa cabeça e os cobrirmos de saco e nos arrependermos e lembrar que os nossos pais passaram por perseguição lá fora, mas hoje o diabo quer colocar perseguição aqui dentro. Agora não é mais a Igreja Católica quem nos persegue, é a perseguição que o diabo coloca no nosso meio. Os nossos pais venceram e nós vamos vencer também. Eles levantaram um grande avivamento, mas Deus vai fazer de novo em nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro, análise social da cultura deles. Como é que pode um povo tão amado por Deus se tornar tão fraco e desprotegido? Preso da Babilônia, escravo dos reis da Babilônia, dos medos, dos persas, escravos daquela gente. Como é que eles podem ter sido levados? O rei ter sido furado os olhos, ter sido preso cego. Como é que eles podem ter sofrido tanto? Como é que Deus pode? Era o povo de Deus. Como é que o povo de Deus chega numa situação dessa? A análise social apenas entenda isso. A análise social apenas era porque o sistema de governo estava voltado para o líder do governo. Tudo o que acontecia é para que a liderança ficasse mais rica e o povo ficasse mais pobre. O sistema só favorecia aos reis e aos seus líderes e aos grandes. O povo estava morrendo. Isto é uma análise social, ou uma análise social da cultura deles. É apenas uma análise daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Mas quando você começa a analisar de verdade a situação que eles chegaram, você vai ver versículos 36 e 37. Hoje nós somos servos, hoje nós estamos pobres, hoje nós somos escravos. E você vai perceber. Vamos lá. Se aparece a... Como foi que eles chegaram nesse ponto? Ok, vamos embora. Como foi que eles chegaram nesse ponto? O problema deles chegarem nesse ponto é que os seus pais se desviaram da presença do Senhor, da lei do Senhor, da vontade do Senhor. Neemias 9, 29 a 35, não vai dar tempo de a gente falar, eu vou parar. Os nossos pais se rebelaram, os nossos pais desobedeceram ao Senhor. Uma análise bíblica, o problema não eram os reis que governavam sobre eles, mas a sua própria desobediência a Deus. Você não vai dizer assim, mas a culpa é dele. Mas a culpa é do meu pai. Eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram no passado. Eu não sou culpado daquilo que eles fizeram no passado. Você vai encontrar na palavra de Deus que sempre que eles compareciam diante do Senhor, pedindo perdão, era por eles e era pelos seus pais. Era para onde o problema tinha começado. Onde foi que o problema surgiu? Onde foi que o problema começou? Eu conheço uma igreja aqui nos Estados Unidos, irmãos, que eu vi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E uma igreja no Brasil também. Eram 2 ministérios distintos, grandes, 2 denominações. E eles conversaram e se juntaram e disseram, sabe de uma coisa? Vamos nos juntar, vamos trabalhar juntos para Jesus. E mudaram o nome das 2 igrejas numa só e fizeram uma aliança diante de Deus. Aqui nos Estados Unidos tem uma denominação que estava ensinando doutrina errada. E eles pararam e se debruçaram na palavra de Deus. E começaram a buscar a Deus e falar, Senhor, mostra-nos a verdade, nos ensina a tua palavra. E voltaram ao ensino certo. E tomaram a doutrina certa. E foram diante da igreja e pediram perdão. E começaram a ensinar a verdade. E hoje estão ensinando a verdade para o povo de Deus. Antes era uma denominação que ensinava a doutrina errada. Hoje estão andando no caminho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá para fazer de novo. Olha onde é que nós viemos parar. Por que que nós estamos aqui? Lembra do questionamento de Abacuque? Como é que o Senhor pode pegar um povo ímpio para corrigir o povo santo? Se eles são mais ímpios do que nós. Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessa conosco? A conclusão que eles chegam é, porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre a nossa vida. Tudo que tem vindo sobre nós. Por último, eles reconhecem a culpa. Irmãos,
Muitas vezes, é que nós não estamos tendo tempo agora. Eu não sei, esse relógio não está muito cristão, não. Esse relógio está aqui na igreja, mas não é muito crente. Muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos que o problema do que está acontecendo conosco está em nós. Por que não tem mais batismo no Espírito Santo? Por que não tem mais dons espirituais? Eu digo mais no sentido de um número maior. Tem, Jesus batiza o Espírito Santo. Batiza, mas por que não batiza mais, como era antes? Porque nós nunca mais nós vimos interpretação de línguas. Que saudades! Porque temos menos profecias. Porque nós temos menos dons espirituais, menos discernimento. O que é que está acontecendo? O problema está aqui, irmãos, no nosso meio. Nós temos que reconhecer, nós temos que voltar à palavra, nós temos que voltar ao altar, nós temos que voltar ao joelho e chorar, como disse o profeta Joel, entre o alpendre e o altar. Nós temos que nos jogar de novo na presença de Deus e reconhecer a nossa culpa. Nós precisamos reconhecer que, se alguma coisa está acontecendo, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Nós precisamos encarar toda a verdade. A culpa é do próprio povo de Deus. Nossos pais se rebelaram e desobedeceram a Deus, por causa dos maus e irresponsáveis caminhos que escolheram e permanecem até hoje. Permanecem até hoje. Aqui entre nós, só entre nós aqui. Eu ouvi um pastor dizer assim, Brasil, país grande, igrejas grandes, pregadores grandes, ministérios grandes, orgulho grande, soberba grande. Teve um tempo na minha vida que eu achava que em nenhum lugar do mundo tinha ninguém que pudesse nos ensinar qualquer coisa. Porque nós fomos criados ouvindo, a Assembleia de Deus do Brasil é a maior Assembleia de Deus do mundo. A Assembleia de Deus do Brasil é o maior movimento pentecostal do mundo. Vamos lavar a nossa roupa suja. Vamos nos jogar de novo. Mas pastor. Você sabe que uma das piores coisas que acontece na nossa vida é a soberba? Pergunta para o soberbo se ele é soberbo. Ele fala, não, eu sou humilde. Que isso? O soberbo nem percebe que é soberbo. E muitos de nós somos soberbos. Orgulhosos do que nós não temos e do que nós não somos. Orgulhosos de um passado que não existe mais, de uma santidade que já não está mais no nosso meio, de um crescimento que nós não temos mais. Orgulhosos de uma herança que nós perdemos. Nós temos só o nome no registro de nascimento, mas já não temos mais a herança de Deus. E você fala para mim, pastor, eu sei que está acontecendo algumas coisas aqui e ali, e lá no Brasil, e não sei, mas nós não temos nada a ver com isso. A minha igreja aqui não tem nada a ver com isso. Nós somos um corpo. Eu tenho um tendão aqui nesse braço aqui que tem me dado um trabalho ultimamente. E eu tenho feito muita fisioterapia, muito exercício com ele, uma tendinite por causa de trabalhar muito tempo no computador. Muito tempo respondendo mensagens. Eu fico um período aqui, quando volto, text message, WhatsApp, as caixas estão lotadas, e eu estou respondendo, de dia e de noite, pau, começou um problema. Sabe o que acontece? O meu mocotó aqui, o meu muque aqui, não tem nada a ver com isso. Mas quando eu forço ele aqui, para mostrar para o João Luiz que é bom ele se comportar, o miserável dói aqui embaixo, e me atrapalha de fazer isso aqui. O antebraço aqui também. Os dedos estão bons e a mão está tinindo de boa. Mas eu não posso usar porque esse nervo aqui está com problema. Você está entendendo o que eu estou falando?
Dói quando cumprimenta as pessoas, não é? Você tem um problema que quando toca aqui, a dor vai lá no cérebro. É o cérebro que fala que está doendo. Lembra que nós aprendemos ontem aqui? É o cérebro que te avisa que está doente. Ou seja, faz parte do corpo. Se o problema está lá, está aqui também. O reflexo está aqui também. E como nós somos menores e mais impotentes, nós temos que começar a chorar primeiro. Nós temos que pedir misericórdia primeiro. Nós temos que largar as decisões irresponsáveis. Nós temos que abandonar a doutrina do não faz mal. Nós temos que tirar do nosso meio aquilo que não agrada a Deus e voltar a nos dedicar ao altar do Senhor com saco e cinza. E dizer: Deus tem misericórdia de nós, nos perdoa, nos mostra, nos dirige, nos ensina, Senhor. Nós queremos avivamento, nós estamos arrependidos dos nossos pecados e dos pecados dos nossos pais. Nós estamos arrependidos de ter tomado o trilho errado, de termos nos desviado, Senhor. Se há soberba em nós, arranca, nós não somos nada. Todos os dias eu oro: Senhor, afasta a soberba do meu coração. Porque eu sei que é fácil a gente ficar soberbo e se achar. É muito fácil o fracasso subir para a nossa cabeça, né? Aí eu digo: Senhor, tem misericórdia, afasta a soberba do meu coração. Me dá um coração humilde, não demagogo. Humilde, não demagogo. Me dá um coração simples, Senhor, não vaidoso. Porque eu sou o presidente. Eu sou presidente da convenção, eu sou presidente do ministério, eu sou um caco. Se Jesus não tiver misericórdia de mim, vai convenção, ministério, família, igreja, tudo para o buraco. Vamos cair de novo e reconhecer que se não for Kiramaço, se não for o Senhor, vamos falar a verdade aqui entre nós, irmãos. O negócio está feio para o nosso lado, gente. Não está bonito, não. Nós temos que cair no jejum, oração e voltar à simplicidade. Eu não estou falando de costume, eu estou falando de simplicidade, de santidade. Entenda o que eu quero falar. Para mim não importa o costume que esse tenha, que aquele tenha, que não me importa. O que importa é obedecer a palavra de Deus. Tem decência. Tem decência. Se o costume é indecente, ele está fora da palavra de Deus. Tem ordem. Está em ordem. Nós precisamos voltar à simplicidade que a gente era, irmãos. Amor genuíno, amor verdadeiro dos nossos irmãos. Precisamos voltar a orar antes do culto, de colocar o joelho no chão e buscar a Deus antes que comece a tocar a campainha e comece a cantar os hinos congregacionais. Que quando a igreja se colocava em pé, tinha uma mancha lá no banco de madeira de lágrimas da pessoa que estava orando ali. Às vezes não tinha no banco, tinha no chão, porque a pessoa orou o tempo todo com o rosto no chão. E quando a gente levantava, Jesus já tinha curado, já tinha batizado no Espírito Santo, já tinha resolvido o problema da família, o marido tinha se arrependido, a mulher tinha se consertado, o filho já tinha sido curado, Jesus batizou a filha com o Espírito Santo, e quando tocava a campainha, o fogo já estava pegando. A verdade é essa. A tendência do povo caído é rejeitar o que é verdadeiro em favor do que é confortável. É rejeitar aquilo que é verdadeiro em favor daquilo que é confortável. Isso aqui é mais confortável, né? Escolher o familiar em lugar daquilo que é certo. No lugar de escolher o que é certo, escolhe aquilo que é mais comum. Não, isso aqui eu estou mais acostumado. Não, isso aqui não tem problema. Isso aqui não faz mal. Achar que não é mal, o que não é mal, apenas tem pequenas, que não é mal. Isso não é mal. Eu só tenho algumas falhinhas pequenas. Isso não é mal, sabe? Eu não sou mal. Eu sou como todo mundo, né? Afinal das contas, eu sou humano. Você não é humano, não. Eu não sou não, pastor. Não é não. Você era uma pessoa normal até o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Até esse dia você era uma pessoa normal. A partir desse dia você já não é mais normal. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Ó. Você acha que isso é normal?
Como é que eu não sou normal, pastor? Por que eu não sou normal? Escuta, lá fora as pessoas falam assim, errar é humano. Certo ou não? Aconteceu alguma coisa, errei, falhei. Eu sou humano, eu erro, eu falhei. E você não vai ter uma expectativa maior da pessoa do que essa. Realmente, é uma pessoa humana. O ser humano vai errar, nós vamos errar. Na verdade, não tem dúvida. Você não. Desde que você aceitou Jesus como Salvador, a expectativa de Deus com você é outra. Não é você agir como uma pessoa humana. Agora você não é um humano comum. Tem um pedaço de você agora que foi acrescentado. O Espírito de Deus veio morar em você e se fez um só com você. A expectativa de Deus com você agora é que você não haja mais com o raciocínio humano, mas haja pelo Espírito Santo de Deus. Você está numa dimensão mais elevada em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem esse negócio de se esconder atrás, não é? Pequenas falhas, nada de falha, nada de sujo, nada de ponto negro numa folha branca. Limpa e lava no sangue de Jesus. Eu não quero nada torto em mim. Não vou justificar a minha fraqueza, porque é por causa do meu temperamento, é porque eu não acordei bem hoje. Para com isso em nome de Jesus. Corre para os pés de Jesus, diz: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja. Vamos voltar à santidade e à santificação. A nossa sociedade está minimizando o pecado. Nós começamos a nos comparar às outras pessoas. Uma habilidade particular de minimizar o pecado é a gente se comparar com os outros. Mas o fulano faz isso. Mas o ciclano é assim. E daí você é fulano. Você é ciclano. Deus te chamou quem você é, para ser o que você é. Quem você é. Deus quer usar você como você é. Nem se justifique mostrando nem maior nem menor, nem quem faz mais, nem quem faz menos, nem quem acerta e nem quem erra. Não é parâmetro para você, o parâmetro é Jesus. O parâmetro é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Não se compare. Quando você está se comparando com alguém, você está se rebaixando. Mas quem realmente nós somos? Não é? Quem realmente nós somos? Olha para o espelho. Parece você gente boa. Mas olha para você. Somente quando a gente vê realmente quem a gente é, pecador, perdido, sem Deus, é que os nossos corações vão se abrir. Tem mais 2, 3 slides e acabou. Nossos corações vão se abrir para uma limpeza verdadeira. Eu acho bonito que eles caíram, choraram e clamaram. E declararam e disseram: Senhor, nós erramos, mas nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. O que nós somos é isso aí, não vamos mascarar a verdade, não. É isso aí. A mudança vai vir quando nós admitimos que existe pecado dentro de nós. Vamos parar com esse negócio de jogar o lixo para debaixo do tapete. Ah, não, mas aqui é mais ou menos. Tem igreja que está parecendo um judiciário. Quando o cara erra, ele é promovido. Se ele errar muito, ele é aposentado. Esse é o judiciário no Brasil. Joga para debaixo do tapete. Olha, o camarada aprontou aqui e tal. Manda ele para outro lugar. Excuse me. Excuse me. Manda para outro lugar. Um pastor falou para mim, um irmão falou para mim: pastor, eu tinha problema no matrimônio. Mexicano, bruto. Mexicano simples, lá do interiorzão. Criado de maneira simples, como nós no Brasil, lá do pessoal do interior lá. Gente simples, não estou falando de São Bernardo, não. Gente mais simples, né? Quer dizer, criado na roça, a pessoa às vezes criado com brutalidade, não foi criado com muito carinho. Ele falou: tinha problema no matrimônio, pastor. Terminei o curso de bacharel em teologia, fui ordenado pastor. Estava pastoreando, mas eu tinha problema na minha casa. Eu era violento, bruto, brigava com a minha mulher, e ela era bruta também. Eu descia a mão nela, ela descia a mão em mim. No dia que o presbitério descobriu, me colocou para fora do ministério. Sem volta. Eu disse: eu não fui tratado. Eu não fui tratado. Eu não fui cuidado. A gente simplesmente acha que é um escândalo um pastor fazer um negócio desse. Sim, mas aquele pastor lá,
aquele errado que talvez nunca mais vai ser um pastor. Ele tem uma alma. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ser restaurado. Vamos admitir que existe pecado no meio de nós. Confessar os nossos pecados e reconhecer a raiz deles no passado. Já falamos isso aqui, não é? Reconhecermos ou buscarmos diligentemente a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo. Foram as falhas do passado que os levaram à escravidão, à marginalização. Deus não se agrada destas coisas. Se o cara quer andar errado, quer estar errado, ele fica errado, mas você faça todo o seu esforço para salvar a alma dele, para ajudá-lo. Faça o melhor de você. Pela graça de Deus, nós podemos ser perdoados e capacitados outra vez. João disse, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós podemos fazer de novo. Nós podemos ter um grande avivamento se nós aprendermos a entrar no caminho da santificação, se nós aprendermos a refletir os nossos caminhos, a lembrar da nossa herança, a obedecer a Deus. Nós vamos ter o que celebrar. São estas coisas que nos podem levar a uma maior capacitação com Deus. Baixe a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor amado e bendito, porque o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, restaura-nos. Senhor, traz de volta aquela glória que nós tínhamos, Senhor. Oh, Deus da simplicidade, Senhor bendito, da nossa palavra e até da nossa mensagem, mas que surtia um efeito muito mais profundo do que toda a teologia que nós temos hoje. Senhor, volta a dar-nos os sinais, usa as nossas mãos para curarem no nome de Jesus. Oh Deus, usa-nos, Senhor bendito, para impor as mãos e os crentes serem batizados no Espírito Santo em nome de Jesus. Senhor, salva os pecadores, Senhor, multiplica o rebanho debaixo das nossas mãos, enche, Senhor bendito, as nossas igrejas, manda um verdadeiro reavivamento. Nós precisamos de Ti. Olha para nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus e nós vamos celebrar os Teus feitos, nós vamos celebrar aquilo que podemos fazer no ministério, Senhor, mas vamos celebrar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós vamos celebrar a Tua palavra e a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado pela sua paciência.